Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui mais uma noite para falar algo da palavra de Deus para os irmãos que se encontram aí em casa vendo esse vídeo. Esse quem vos fala é o irmão Esaú Cleiton. São exatamente 13h45, falta 15 para as 4 horas da manhã. E vamos falar aqui um pouco da palavra de Deus que Deus colocou no nosso coração para os irmãos. E eu quero ler aqui com os irmãos Jeremias capítulo 2. E eu vou falar alguns versículos da palavra do Senhor. Eu aconselhava ler o capítulo todinho, mas ele é muito extensivo. Eu vou estar lendo alguns capítulos para os irmãos. Então, capítulo 2 de Jeremias, e o seguinte: o Senhor me deu outra mensagem. Vá, proclame esta mensagem para Jerusalém, diz o Senhor. Lembro-me de como você deseja me agradar. Quando era uma jovem noiva muito tempo atrás, você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Naqueles dias Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal ao seu povo eram declarados culpados, e sobre eles vinham calamidade. Eu, o Senhor, falei. Agora vamos pular para o versículo 8. Esse foi até o 4. Agora vamos pular para o versículo 8, que diz o seguinte: os não perguntaram: onde está o Senhor? Os que ensinavam minha lei não deram atenção. Os governantes se levantaram contra mim. Os profetas falaram em nome de Baal. E agora a gente vai pular agora para o versículo 34. Versículo 34. Eu estou lendo em outra versão para ficar mais fácil a compreensão dos irmãos, pois a minha versão é um pouco, vamos dizer assim, não complicada, mas um pouco difícil de compreensão. Aí o 34 diz o seguinte: suas roupas estão manchadas com sangue inocente e dos pobres, embora você não os tenha pego arrombando a sua casa, ainda assim você diz: não fiz nada de errado. Certamente Deus não está irado comigo. Agora, porém, eu a julgarei severamente, pois você afirma que não pecou. Primeiro aqui, depois ali. Vai de um aliado a outro pedindo ajuda, mas seus novos amigos no Egito a decepcionarão, como fez a Assíria. Em desespero será levado para o exílio com as mãos sobre a cabeça, pois o Senhor rejeitou as nações em que você confia. Elas em nada a ajudarão. Então é uma leitura um pouco extensiva, mas é necessária. Então eu quero falar aqui de um vírus maior do que o coronavírus, de que o SARS, de que a peste negra, de que a gripe suína, de que o H1N1, H1N2 e todos os vírus que porventura existiu no mundo. Você sabe que vírus é esse? Então existe um vírus maior do que todos esses, e esse vírus se chama pecado. O vírus maior do que todos esses vírus se chama pecado. Esse é o vírus maior. E nesse texto que a gente leu, Jeremias 2, a gente vê que Deus vai exercer juízo sobre Israel, a nação de Israel, levando eles cativos para a Babilônia. Eu quero voltar um pouquinho atrás para falar para os irmãos que após a saída do Egito, quando foi constituída a nação de Israel, então no reinado de Davi era um reinado unido contra o Senhor. E quando o povo pecou contra o Senhor,
a morte de Salomão, o reinado foi dividido. Então ficou o reino do norte e o reino do sul. E um dos motivos pelos quais dividiu o reinado foi justamente o pecado do povo. Justamente Deus trouxe a ira dele sobre essa deles. Então eles cometeram muitos pecados de idolatria, sangue inocente. Então tudo isso Deus julgou e fez com que outras nações, outros impérios, eles fizessem justiça à nação de Israel, nação eleita, povo eleito. Então o reino do norte foi destruído totalmente pelo Império Assírio. O Império Assírio destruiu o reino do norte justamente por conta do pecado deles. E o interessante aqui é que nesses reinos, para os irmãos entenderem um pouco, após a morte do rei Salomão, era cobrado altos tributos. Então havia uma opressão à nação de Israel. Então, por conta desses altos tributos, o povo não estava aguentando. Aí houve essa ruptura, essa divisão. Então ficou as tribos de Judá e Benjamim ao sul e as demais tribos ficaram ao norte. E o Senhor usou os assírios para destruir o reino do norte. Só que o Senhor não destruiu assim de uma hora para outra. Deixa eu fechar aqui. Então o Senhor não destruiu de uma hora para outra o reino do norte. Teve 19 reis no reinado do norte. Foram 19 reis. Então Deus e 20 reis no reinado do sul. Alguns bons, outros maus. No reinado do norte, a maioria deles foram todos maus. E se entregaram à idolatria, coisa que Deus abomina. E Deus sempre alertou eles através de seus profetas. E nesse capítulo 2, a gente vai ver que quando Deus usava os seus profetas para alertar aos reis a abandonar as práticas deles, pagãs, as práticas de idolatria, práticas que Deus abominavam, os reis, eles muitas vezes sacrificavam esses profetas de Deus, matavam. Como a gente leu, os sacerdotes estavam corrompidos. Então todo o Israel estava corrompido, não estava fazendo a vontade do Senhor. Então a maioria do povo de Deus estava corrompida. Então Deus usou de misericórdia, ainda levou o reino de Judá para o cativeiro babilônico, para correção, não para destruição, mas para correção. Mas o mesmo não aconteceu com o reino do norte. Então, o que eu quero dizer aqui com essa palavra que a gente leu aqui? Deus, ele dá misericórdia, ele vai usando da misericórdia dele, mas chega uma hora que Deus, ele vai exercer juízo. E o que acontece? Nessa história que eu contei para vocês, foi quase 1 milênio Deus mandando seus profetas avisar que ia destruir a nação de Israel e que ia levar cativo para a Babilônia. Então Deus passou mais ou menos 1 milênio, 1000 anos, avisando, alertando a eles, para eles se arrepender. Tudo que Deus queria era que eles se arrependessem do pecado deles, deixassem o pecado deles para trás e se voltassem para o Senhor, abandonassem todas aquelas práticas de idolatria que eles tinham. Mas não aconteceu isso e eles pagaram para ver. E o que foi que aconteceu? Foi destruída, mas não foi por falta de aviso. Deus avisou que ia destruir. E o que acontece? Eu falei que
há um vírus maior do que o vírus do coronavírus, esse vírus agora, que é o vírus do pecado. Então, tudo isso que nós estamos vivendo é consequência do pecado. E, infelizmente, quando Deus ele se levanta do trono dele, quando a ira dele tá já chegando, tá já se borrando na taça da ira de Deus, então, às vezes, o julgamento de Deus pega pessoas que são realmente filhos dele, são realmente obedientes a ele. Não é a ira de Deus, quando Deus se levanta, a ira de Deus não é só para os desobedientes. E nesse versículo, depois os irmãos leem em casa, o Jeremias 2, que ele fala justamente isso, que a ira dele vai vir sobre os filhos. Então, às vezes quando Deus exerce juízo, pega em todos, quem é bom e também os maus. E o que é que eu quero dizer com isso? Que Deus está vendo tudo. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. A palavra de Deus fala, certamente ele ceifará. Então tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, a humanidade tem plantado pecado. E uma das coisas que faz Deus se levantar do trono é a opressão. A opressão que os governantes exercem sobre o seu povo. Então, o povo começa a proclamar a Deus e realmente Deus se levanta do seu trono para fazer justiça. É quando há uma opressão dos governantes, quando há injustiça, isso tudo faz com que Deus se levante do seu trono para fazer justiça. A gente vê, a gente tem visto que governos de direita, governos de esquerda, governo de centro, capitalistas, comunistas, socialistas, têm oprimido o povo. Todos os tipos de governo. Bem assim foi com a nação de Israel. Então se levantava reis após reis. E cada rei ficava oprimindo o povo. E oprimia o povo. E o povo clamava. Assim como clamou quando estava no Egito, na escravidão, Deus mandou libertação para o povo. Então, os governantes começaram a oprimir o povo. Um governante que aos mandou e esse mesmo começa a oprimir o povo. Então, Deus se levanta do trono dele. Deus tem visto as nações socialistas oprimindo o seu povo, não deixando. Tudo isso Deus está vendo, tudo isso Deus está anotando. A gente vê sociedades comunistas que oprimem o povo mais ainda, que além de oprimir, mata o povo por ler a palavra do Senhor, por se render a Jesus Cristo. Então, tudo isso Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo os mártires. Às vezes, pessoas capitalistas que oprimem o povo com impostos, com tributos. E era o que estava acontecendo no reinado de Salomão. Começou por Salomão. Então, Salomão, ele começou a cobrar altas taxas de tributo, o povo sem trabalho. É uma situação muito semelhante à do nosso país e de alguns países do mundo. Então havia uma cobrança muito alta de imposto e o povo começou a aclamar a Deus, porque não aguentava mais. Então, quando Salomão morreu, pronto, aí foi que tudo desandou mesmo, porque foi o filho dele também cobrou mais impostos ainda e o reino foi dividido e aconteceu o que aconteceu. Então Deus tem visto tudo. Aqueles mártires de 2000, acho que foi 2013, 2014, que o Estado Islâmico começou a matar aqueles cristãos. Aquele sangue derramado ali não foi em vão não, Deus viu. O sangue daqueles mártires, eles clamam da terra. Ali foi mártir, Deus está anotando tudo, Deus está vendo tudo. A ira de Deus um dia se acende. Então foram mortos, degolados muitos cristãos por conta da sua fé. E assim como Caim matou Abel, e o Senhor falou que o sangue dele clamava
da terra, assim também a morte de mártires. Clama, o sangue deles clama na terra. É a guerra na Síria, oprimindo o povo, crianças sendo mortas. Então tudo isso Deus está vendo. É o governo da Venezuela oprimindo o seu povo, pessoas passando fome. A gente viu aquele êxodo do povo saindo da Venezuela, indo para outros países, refugiados. A gente viu refugiados saindo da Síria, um campo de batalha, indo para outros países. Então tudo isso Deus está anotando e não foi de agora não. A ira de Deus ela vem se acendendo, Deus vai dando misericórdia, mas o povo é cada vez mais obstinado, mais pecador. Nas igrejas, as injustiças, Deus está vendo. Deus está vendo. Nesse livro de Jeremias, ele fala dos falsos profetas, dos falsos sacerdotes. Ele fala dos falsos sacerdotes. Hoje em dia, os sacerdotes, quando é advertido por uma pessoa, eles não querem aceitar. Eles não aceitam porque eles já estão na posição de Deus. Então eles dizem: esse menino, então qualquer um que mostre a verdade para eles, ou mostre que Deus está falando para eles se corrigir, eles não querem. Não era diferente naquela época. Se vocês lerem o livro de Jeremias, vocês vão ver que era da mesma coisa. A mesma coisa, eram sacerdotes corrompidos pelo pecado. Então, às vezes eles dizem: isso é um menino, mas Deus, por conta da corrupção em Israel, usou meninos também. Josias começou a reinar com 8 anos de idade por conta de quê? Da corrupção dos sacerdotes mais velhos, dos reis mais velhos. Por conta da corrupção, Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Então Deus também usa os meninos